Vamos conversar com o Dr. Tibiriçá Medeiros, médico ortopedista da equipe do Hospital Memorial São Francisco. Seja bem-vindo, Tibiriçá. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, pessoal, aí para os nossos telespectadores. Olá, tudo bem? Meu nome é Tibiriçá Medeiros, eu sou ortopedista e traumatologista, especialista em ombro e cotovelo da equipe do Hospital Memorial São Francisco. A gente tem uma clínica lá no anexo, no Eixo Kumamoto, em que dá uma assistência tanto na urgência como os pacientes do consultório do Hospital Memorial São Francisco. Tibiriçá, quem faz parte da equipe hoje do Memorial? Bom, são 6 colegas, Dr. Douglas, Dr. Everton, Dr. Milton, Dr. Tiago e Dr. Glauber. E eu. São 6 colegas de várias especialidades, todos com título de especialista em ortopedia e traumatologia. Eu gostaria de falar com você hoje, puxando um pouquinho a bola para o idoso. A gente sabe que uma das principais causas que levam o idoso ao hospital é queda. Isso. E, em geral, essa queda tem várias causas, evidentemente, mas um dos grandes problemas da queda é fratura. Fratura de fêmur no idoso. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre frequência com que isso ocorre, características desse tipo de fratura e o que é que esse idoso deve fazer para evitar a queda, a prevenção em si, e em ocorrendo, o que é que ele deve fazer. Bom, é o seguinte, os pacientes idosos, eles têm 2 problemas principais. Primeiro, há uma perda da propriocepção, à medida que a idade vai aumentando, há uma perda desse equilíbrio que faz com que o idoso tenha uma maior propensão à queda. E um outro problema é a sarcopenia. À medida que a idade vai avançando, há uma diminuição da massa muscular. Então, paciente, o idoso, não tem mais tanta força, principalmente nos membros inferiores. E o que é que ocasiona? Quando o paciente leva uma queda, em geral, pacientes idosos, eles têm um osso com uma menor carga óssea, uma menor concentração de cálcio, ou seja, ela tem uma osteoporose. É um osso mais fraco. Então, quando uma criança, um adulto leva uma queda, não necessariamente há uma fratura, mas no idoso há uma grande chance devido a essa osteoporose. E uma das áreas que há uma menor mineralização óssea é na parte do fêmur proximal. Então, por isso que há grande incidência, tanto no fêmur proximal quanto no ombro proximal, dessas fraturas quando o idoso cai. E assim, o que deve ser feito inicialmente é acolher o idoso, ligar para um serviço de transferência, um SAMU, ou se o plano de saúde disponibilizar uma ambulância, e levar para o hospital para fazer todos os exames de imagem e ter o melhor cuidado com aquele paciente. E, em geral, esse tipo de idoso, ele tem comorbidades. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem algum tipo de demência, de alteração cognitiva. Mas essas situações, independente dessas situações, muitas vezes o tratamento obrigatoriamente é cirúrgico. Isso. Em geral, quando é uma fratura com desvio, o tratamento é cirúrgico. E principalmente no fêmur proximal, o tratamento em grande parte é cirúrgico. Por quê? Nós priorizamos o tratamento desses tipos de fratura em pacientes idosos com o intuito deles conseguirem sentar e conseguir deambular. Porque paciente idoso acamado, há um grande risco de infecção urinária, de pneumonia, de úlcera de escara. Então, o objetivo da cirurgia é fazer a fixação da fratura para que haja uma consolidação e o mais breve possível conseguirmos tirar esse idoso de um leito, numa cama, de uma posição ortostática. Quer dizer, você, quando tira o idoso da cama rapidamente, mobiliza, então você está me dizendo o seguinte: é importante demais a fisioterapia? Exatamente. Isso entra também naquela parte da sarcopenia. Então, a fisioterapia vai ajudar a fortalecer essa musculatura para que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e ele consiga deambular e fortalecer essa musculatura. Não só na recuperação da fratura, mas na prevenção de uma nova queda, de uma nova fratura.
Bem, para o meu fã-clube de idosos, né? Meu consultório, a média de idade é 79 anos. Eu devo dizer para vocês que é muito, por isso que eu digo a todos vocês que a primeira prescrição minha é o exercício físico e uma alimentação saudável, começando muito cedo na vida. Porque se você fizer isso, você vai prevenir muito da sarcopenia, que o Dr. Tibiriçá falou a respeito da perda da massa muscular, né? O indivíduo, na medida que vai envelhecendo, vai diminuindo muito a massa muscular e também melhorando um pouco a densidade óssea, consequentemente reduzindo a probabilidade de fratura, principalmente do colo do fêmur, que é uma situação extremamente grave que atinge o idoso quando ele cai, e cai principalmente do banheiro. Então, todo cuidado aí com o banheiro. Um banheiro tem que ter lá a sua alça de proteção, uma cadeirinha para o idoso, ter cuidado com tontura quando se levanta, principalmente quando toma medicamento para pressão arterial, todo cuidado, né? Porque são essas situações em que há um desequilíbrio, ele cai, fratura, e aí vem a pergunta, doutor Tibiriçá, o indivíduo está lá em Mangabeira agora, fraturou o fêmur, tem um convênio, pode ir para o memorial, ele vai ser atendido? Vai ser atendido 24 horas por dia. Nós estamos há mais ou menos um ano com a equipe completa, 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Pode chegar lá que você vai ser atendido e muito bem atendido, como é o normal do memorial. E você acha que nós estamos dando ao paciente que chega com uma situação como essa, uma assistência adequada em termos de estrutura física, ele pode ir com tranquilidade, com segurança, ou a gente precisa fazer algo mais para que os pacientes se sintam ainda melhor? Com certeza, o hospital é um dos maiores hospitais aqui da Paraíba. Salas cirúrgicas são amplas, são apropriadas para esse tipo de tratamento. O arco cirúrgico, para quem não conhece, é o raio-x que a gente faz durante o ato operatório de primeiro mundo, então não tenho nada que acrescentar do que já é ofertado. Quantos dias em média um paciente idoso que faz uma cirurgia de fêmur permanece interno? Depende do tipo de cirurgia, mas em média? Em média são 2-3 dias. A gente tenta minimizar ao máximo esse tempo de internamento para evitar alguma infecção, alguma complicação no pós-operatório imediato. Mas em média, 2-3 dias o paciente permanece internado. Vocês fazem sempre anticoagulação para prevenir trombose venosa profunda nesses pacientes? Não sempre, depende do tipo da fratura. Geralmente membros inferiores em que o paciente vai ficar mais restrito ao leito, a gente faz uma anticoagulação, sim. Doutor Tibiriçá, me fala um pouquinho sobre a ortopedia, principalmente na área do esporte. O esportista de alto padrão, de alta resistência, qual tipo de lesão mais frequente em termos de ortopedia? Bom, hoje em dia mudou muito. Antigamente o esporte era futebol, vôlei, basquete. Hoje em dia tem várias novas modalidades como beach tênis, crossfit. Então há uma mudança aí desse tipo de lesão que vem ocorrendo nos atletas. Antigamente ocorria mais uma lesão de joelho, uma lesão de ligamento cruzado, mais uma lesão slap que a gente chama no ombro, que era mais comum em nadador. Enfim, hoje em dia há uma mudança desse padrão de lesão. Hoje em dia com o beach tênis, mais comum é uma lesão aqui na região lateral do cotovelo, que é vulgarmente chamada de cotovelo do tenista, de lesão do tenista, que é epicondilite lateral. Em atividades como crossfit, que há um alto impacto, continua com lesões de joelho, mas também lesões de ombro, associadas com uma luxação acromioclavicular, como uma lesão de manguito rotador, enfim. Há uma mudança aí em relação aos tipos de esportes. A equipe também faz tratamento, por exemplo, o paciente chega com muita dor decorrente de problema de coluna. A equipe também tem alguém preparado para fazer esse tipo de tratamento? Tem sim. Nós temos um colega que é especialista em tratamento da dor, tá? E assim, caso haja alguma fratura, algum trauma, existe a equipe de neurocirurgia também do Memorial São Francisco que dá o suporte. Eu estou conversando com o Dr. Tibiriçá Medeiros, ortopedista do Memorial São Francisco, e eu gostaria de perguntar para você
Como é que você se sente dentro do memorial? Dentro da estrutura, lá nós temos cardiologista, temos ortopedista, temos neurologista, temos cirurgião vascular. Isso confere à equipe de ortopedia mais segurança e mais tranquilidade, mais agilidade, porque nós também temos o centro diagnóstico. Como que vocês estão se sentindo como equipe dentro do hospital? Bom, a gente se sente seguro, a palavra é segurança. A gente, às vezes, numa radiografia, a gente não consegue ver bem uma fratura, ou então não consegue planejar bem uma fratura. Então, o paciente chegando ao serviço, a gente tem como opção o centro de imagem completo. Ele consegue pedir uma tomografia, ver uma tomografia, conversar com o radiologista que dá o laudo dessa tomografia, discutir. No pré-operatório, o paciente cardiopata, tem um cardiologista lá, a gente consegue discutir com o cardiologista, ou seja, há um contato dessas especialidades que é primordial para uma cirurgia segura. Isso que nós ortopedistas priorizamos. Então, tudo que envolve o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório, a gente consegue encontrar no memorial e consegue encontrar com qualidade. Então, isso daí, não só para a gente, mas para a segurança do paciente, isso daí é primordial. E isso tem resultado em desfechos bons e satisfatórios? Vocês estão satisfeitos com o resultado? Os desfechos que vocês têm tido nas cirurgias, principalmente mais complexas, dos pacientes mais idosos? Com certeza. Os pacientes idosos, principalmente, eles precisam mais desse amparo. Então, às vezes, um paciente mais jovem, ele não necessita tanto um risco cardiológico bem feito, mas aí um paciente mais idoso precisa. Então, todos os nossos pacientes, tanto no pré-operatório como na assistência pós-operatória, só tem elogios ao memorial. Olha, alguém já me soprou no meu ouvido de que vocês têm um projeto bem mais ambicioso ali pela Rui Barbosa. Isso é verdade? Não entra em detalhe, eu sei que vocês também não querem entrar, mas isso é verdade? Como é que é isso? É verdade. Se Deus quiser, a gente vai ampliar nossa estrutura, não só com a ortopedia, mas também melhorar essa parte do pós-operatório, associar não só o ato cirúrgico em si, mas a reabilitação desse paciente. E assim, vai ficar bem bacana, bem bonito mesmo. Eu fiz essa pergunta porque nós cardiologistas, e particularmente eu, sinto muita falta da reabilitação cardiovascular especializada. E eu estou vendo nesse projeto da turma da ortopedia a possibilidade de a gente agregar a esse serviço um belo serviço de reabilitação cardiovascular para os pacientes que fazem revascularização do miocárdio por cirurgia cardíaca propriamente dita, e também aqueles pacientes que botam stent coronário, e também para os pacientes que têm doença coronária crônica e que não podem mais fazer nem cirurgia, nem colocar os stents. Então, esses indivíduos hoje precisam de um processo de reabilitação profissional qualificada cardiovascular. E essa é uma ideia que eu já andei conversando com os colegas da ortopedia. Eles têm um projeto extraordinariamente muito bonito e acredito que vai, nos próximos meses, acredito que a Sociedade Paraibana vai tomar conhecimento desse projeto. Doutor Tibiriçá, com você a palavra final desse bate-papo tão agradável aqui com a gente. Bom, muito bom ter conversado aqui com o Dr. Ítalo, essa sumidade aqui da cardiologia. Todo mundo que fala em memorial remete a Dr. Ítalo, todo mundo que fala Dr. Ítalo remete ao memorial. E assim, muito bacana ter essa proximidade, entendeu, Dr. Ítalo? Às vezes um hospital grande como o memorial, muito difícil a gente ter esse acesso ao presidente, ao dono do serviço. E é muito bacana conversar com uma pessoa tão humilde e tão bacana aí como o senhor e dar essa oportunidade a todos os pacientes, a todos os clientes do memorial, essa oportunidade de explicar o serviço, entender um pouco mais da ortopedia e do nosso trabalho lá no memorial em conjunto com a SOS Orto. Eu vou aproveitar para contar uma história bem interessante. Outro dia um cliente me perguntou: doutor, o senhor já foi no Japão? Eu digo: não fui no Japão. O senhor fala japonês? Não falo japonês. Então o senhor é um japonês fácil? Eu digo: não sou não. Sou japonês trabalhador. Eu vou lhe explicar por quê. Se você quer saber onde está
todo o dinheiro que eu poderia ter usado para ir para o Japão, você vai lá num prédiozinho no memorial, lá na Rui Barbosa, 198, chamado Memorial São Francisco, e você vai ver em cada tijolo, em cada parede, em cada porta, em qualquer cantão que você olhar, você vai olhar que lá tem um pedacinho do Japão. Porque tudo que eu podia gastar para ir para o Japão está no Memorial São Francisco. Minha casa, minha vida. E a vida também, eu espero, de muitos colegas que abraçam essa ideia de fazer do memorial uma referência ética, transparente, onde a gente possa oferecer à sociedade paraibana o melhor de cada um de nós, fazendo com que cada um tenha uma vida boa, melhor. Então, um beijo em todos, um beijo no coração. Muito obrigado, doutor Tibiriçá, por essa entrevista. Igualmente. E vamos que vamos. O futuro pertence àqueles que acreditam nos seus sonhos. Vamos continuar lutando, trabalhando para fazer cada dia melhor aquilo que a gente pode e deve fazer por todos.